Agora eu quero que você preste bem atenção nesse assunto. Uma mulher de 60 anos teve a casa colocada em leilão depois de fazer um empréstimo feito pela internet. Isso aconteceu lá em Arapiraca, uma situação que pode levar qualquer um a desespero, né, minha gente? Então vamos ver como é que isso aconteceu na reportagem de Maria Maciel. A idosa de 60 anos contratou o empréstimo pela internet. A empresa ofereceu o dinheiro, ela estava precisando e acabou aceitando esse valor. O que ela não sabia e que talvez não tenha prestado atenção às cláusulas do contrato é de que a casa dela seria colocada como garantia, ou seja, seria feita uma hipoteca. Só que ela foi surpreendida pela notícia de que a casa iria a leilão. Ela deixou de pagar 9 parcelas desse empréstimo e, por conta disso, o imóvel seria leiloado. A informação trouxe para essa senhora muitos transtornos. Esse é o único imóvel da família, ela que mora com a filha e estava correndo esse risco de perder. Foi aí então que ela procurou a Defensoria Pública do Estado para ajudá-la nessa situação. O defensor André Chalub falou sobre os procedimentos adotados nesse caso. Segundo ele, ela foi levada a erro porque não teve todas as explicações necessárias sobre o contrato. Vamos acompanhar o que ele disse. De fato, é uma situação fora do comum. A cidadã se viu surpreendida com a informação de que a casa dela iria a leilão e aí, ao buscar informações, é que descobriu que, ao celebrar o contrato de empréstimo por meio de aplicativo, estava também com a documentação que enviou, colocando a sua casa em hipoteca. Essa situação acabou gerando muito mal-estar, um tremendo desconforto para a cidadã, que se viu, na verdade, impedida de pagar o empréstimo em alguns dos meses por conta de circunstâncias de saúde relevantes na família dela. Então, o que a Defensoria Pública está buscando é a suspensão do leilão, já foi deferido pela Justiça em primeiro grau, para que as partes possam, então, rediscutir esse contrato, para que essa idosa, que tem toda a intenção de, como cidadã honrada que é, arcar com os custos deste empréstimo, mas que isso não lhe gere um prejuízo à sua dignidade, à sua moradia, algo que seria extremamente danoso a ela e à família. Além do fato de que a empresa, nesta contratação por meio de aplicativo, não exerceu todos os deveres de bem informar ao consumidor sobre as consequências deste empréstimo e a forma como ele estava sendo. Houve violação do direito de informação do consumidor. E isso é base agora para que a Defensoria Pública peça em juízo, e está trabalhando para isso, a nulidade dessa hipoteca e, a partir daí, que essa casa da cidadã definitivamente não vá a leilão e não responda por essa dívida. Olha, fica então o exemplo aí desse caso para que outras pessoas passem a prestar mais atenção. Um contrato do empréstimo tem sempre uma garantia, né? Qual é a garantia de que você vai pagar aquelas parcelas? O que vai acontecer? A primeira pergunta que tem que se fazer é, sim, se eu deixar de pagar, vai acontecer o quê? Normalmente tem juros, tem multas, mas e se nem assim a pessoa pagar? Então é importante que na hora de fechar qualquer tipo de contrato, de empréstimo, financiamento, a pessoa leia atentamente as cláusulas, as regras e, se não entender, pergunta para alguém que sabe. Do bairro do Jaraguá, Maria Maciel. E como esse assunto é super importante, a gente vai esmiuçar ele para você aí de casa, fixar essa mensagem, viu? Sobre esse alerta, quando você vai fazer um empréstimo, tem que saber o que está sendo colocado como garantia em caso de inadimplência. Quem vai trazer essas informações para a gente é um especialista que está ao vivo com o repórter Alan Garcia. Ele é especialista em direito imobiliário, que fala mais sobre esse cuidado, né, na hora de fazer esse tipo de negociação. Alan. Oi, Beatriz. Olha que dor de cabeça, né? Essa senhora agora enfrenta com o imóvel nesse leilão, porque atrasou as parcelas desse empréstimo. Nós estamos aqui com o Antony Lima, a quem a gente sempre recorre para entender sobre o direito imobiliário. Antony, a primeira pergunta é, pode colocar um imóvel como, digamos, uma segurança ao banco, onde a gente está pegando um empréstimo financeiro? Isso é legal? A justiça permite isso acontecer? Boa noite para o senhor. Boa noite, Alan. Boa noite, Beatriz. Boa noite a todos. Pode, sim. Em tese, pode, Alan. E o que é que deve ser observado para aquelas pessoas que pegam um empréstimo? Ela tem que observar
principalmente a questão da taxa de juros, o prazo de financiamento, o valor que está sendo ofertado para ela e a garantia. E essa garantia nada mais é do que, em caso de inadimplência, a instituição bancária ou a instituição particular que tiver feito aquele empréstimo, ela tem como resolver, ou seja, tem como buscar de volta esse dinheiro. O que nós estamos vendo ultimamente, há aproximadamente de 3 a 4 anos para cá, é o chamado crédito imobiliário, ou seja, também conhecido como home equity. E é justamente isso, é liberado um dinheiro equivalente a 60% do valor do imóvel. Aquele imóvel, ele entra como garantia. O maior atrativo para esse empréstimo, esse crédito imobiliário, ele reside na não vinculação daquele dinheiro, ou seja, a pessoa busca aquele empréstimo e ele é destinado aonde ele bem entender, ou seja, para um tratamento de saúde, para uma melhoria da casa, para a compra de outro imóvel, até mesmo de um veículo. E, na verdade, o maior atrativo de tudo é a taxa de juros, que ela se mostra geralmente no patamar de 1%, ou seja, bem menor do que a taxa de juros ofertada no mercado. Em contrapartida a esses fatos, nestas bondades, vamos assim dizer, vem a questão da garantia. E a garantia, ou ela já é vinculada à hipoteca, ou ela é feita com alienação fiduciária. E aí onde entra, porque a alienação, tanto a hipoteca como a alienação fiduciária é permitido por lei. Então, em caso de atraso, o próprio contrato estabelece o prazo para uma notificação do agente fiduciário, ele notifica e a pessoa tem apenas 15 dias para saldar as parcelas que estejam em atraso. Não saldando essas parcelas, automaticamente o imóvel é consolidado, ou seja, volta para a instituição bancária. Antônio, então, se a Justiça permite, se isso é legal, eu só vejo aqui uma opção de conseguir reverter essa situação. Aliás, duas: pagando o que se deve ou tentar encontrar alguma falha nesse processo por parte do banco, por parte do credor. Que falhas seriam essas que a gente poderia ficar atento e tentar ganhar em cima desse equívoco, dessa falha do banco? Perfeito. O procedimento para pagamento, ele tem que ser, no máximo, até 15 dias a notificação. A partir de então, como não houve o pagamento e houve sim uma consolidação da propriedade, ou seja, aquela propriedade se viu como pagamento do débito que estava em atraso, aí é necessário que se analise detalhadamente o caso e sim, encontrando alguma nulidade formal, ou seja, se por algum equívoco deixou de fazer algum procedimento, aquela instituição deixou de fazer algum procedimento essencial, constante na legislação. Se ela deixou, então, a partir daquele momento, existindo essa nulidade, que se chama uma nulidade formal, tem sim condição de pleitear a nulidade daquele procedimento. Agora, lembrando que é muito importante que antes mesmo de se fazer um empréstimo dessa ou de outra natureza, se averigue as cláusulas contratuais. E mais, tem que se fazer primeiro todo um levantamento de ordem financeira para ter a certeza que terá solvência no pagamento das parcelas, bem como também procurar um advogado de confiança e analisar o contrato que está sendo proposto. E vou além mais, não se deve nunca assinar um contrato sem antes ler as cláusulas ou destinar esse contrato a uma pessoa que tenha conhecimento jurídico para dirimir eventuais dúvidas, porque certamente não é passada todas as informações no ato de realização do contrato. Quais são os pontos onde a gente pode ficar atento e que o banco pode ter falhado nesse processo de comunicar que precisa ser pago, senão o imóvel vai a leilão? Onde é que ele pode falhar para a gente poder recorrer? De repente, ele pode ter deixado, por exemplo, de comunicá-la a fazer o pagamento dentro do prazo legal. Ou ele pode não ter dado o direito de preferência a ela, para ela ter ingressado e buscar pelo direito de preferência seu imóvel, e dentre outros tantos. A própria legislação específica da matéria, ela elenca os rolos necessários de cumprimento para que aquela consolidação ela se concretize, ela se realize perfeitamente bem. Na existência ou na não existência de um dos pontos e requisitos necessários, aí sim você tem como entrar e nulificar
ratificar o ato. Agora, veja, isso é uma questão que tem que ser analisada caso a caso e mediante a análise do contrato que foi firmado. Hoje, a tecnologia permite a gente fechar um contrato pelo aplicativo, pela internet, no site do banco. Fechando o contrato virtualmente ou indo até o banco, assinar o papel, isso não muda nada. Fechou o contrato, está assinado, é aquilo que diz. Exatamente, inclusive porque existe diversas formas de reconhecer a própria assinatura digital, assinatura pela biometria facial. Então, são detalhes que têm que ser observados. Agora, contudo, ressalto e ressalvo, tem que ser lido antes o contrato. Não dá um ok sem necessariamente conhecer o que está assinando, para evitar que erros dessa natureza voltem a acontecer. Porque é um bem precioso. Às vezes é o único bem de uma família. Então, se é o único bem da família e foi colocado numa situação dessa, de repente, sim, é uma hipótese de nulificar isso perante o Poder Judiciário. Antônio, muito obrigado mais uma vez pelos teus esclarecimentos. Eu que agradeço. E fica até uma dica, Beatriz, que o Antônio passou e a gente conversando aqui antes do nosso ao vivo. Geralmente sempre tem uma pessoa que chama o vizinho, o parente e diz assim: rapaz, bota aqui a tua casa como uma garantia para o empréstimo que eu estou precisando tanto para pagar aquela conta. E a pessoa não imagina, né, onde pode parar se aquele teu vizinho, aquele primo, aquele cunhado, que tanto você aí confia, pode resultar se ele não pagar 2, 3, 9 parcelas. Vai ter a casa penhorada, vai ter a casa colocada em leilão. Então, muito cuidado na hora de fechar um contrato, um financiamento, lê bem direitinho para não ser pego de surpresa.